Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa As Mentes que Brilham os Segredos dos Seus. E hoje nós vamos fazer uma edição especial. Não poderia perder essa oportunidade, nem tampouco essa visita ilustre. Estou falando dele, Adriles Jorge. Ele que é escritor, poeta, comentarista política, jornalista brasileiro, um dos caras mais influentes hoje na atualidade. Adriles, prazer, uma grande satisfação em tê-lo aqui comigo, viu, cara? Prazer é todo meu, Roberto. Grato pelo trabalho, grato pela gentileza e generosidade de ter me chamado aqui. Vamos junto. Tomara que a gente faça um sucesso. Sucesso juntos, né? A mídia, a política, a educação, todo mundo em prol de um sucesso maior. Se cada um faz sucesso no seu quinhão de contribuição para a melhoria do país, o país inteiro faz sucesso. Com certeza, com certeza. Gente, essa eu falo de novo, que essa é porque nós vamos ter a oportunidade aqui de tratar de vários temas que dificilmente são tratados de maneira aberta. Até o Adriles brincou aqui, essa vai ser uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Então, vamos embora, vamos colocar esse trem para funcionar. Bora lá. Adriles, a primeira pergunta que eu faço para você, como é que você classifica hoje o momento brasileiro no que tange a liberdade de expressão? Nós estamos vendo aí uma questão de tribalismo, uma questão daqui a pouco você não vai poder nem olhar para o lado, que o cara já vai falar que ele já tá pensando alguma coisa contra mim. Como que você entende isso? Como é que você classifica? Olha, eu posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que esse é o momento mais crítico e complicado que a gente tem no que tange a cerceamento de liberdade de expressão. Eu não acho que é só um cerceamento de liberdade de expressão. E não acho que seja só no Brasil, que é mais grave ainda. A pandemia, no caso, não a pandemia, a utilização da pandemia para cerceamento e perseguição de liberdades fundamentais do indivíduo, que não estão garantidos só pela Constituição brasileira, mas tem uma garantia até bíblica, né? Liberdade do quê? Liberdade de trabalho, liberdade de expressão, de dizer o que você pensa, liberdade de contestação de uma autoridade, que é um dos principais elos da democracia, contestar a autoridade estabelecida, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de você educar o seu filho para que ele possa ter uma ascensão intelectual, moral, social e financeira na sociedade. Todas essas liberdades garantidas por lei e por um princípio humanitário, elas foram cerceadas por causa de um princípio de colocar uma segurança abstrata que a gente não sabe se exatamente aconteceu dessa forma, uma vez que outros países, uma minoria de países como a Suécia, até países africanos, não fizeram esse tipo de isolamento social, e todas essas liberdades que eram sempre garantidas por lei e por princípio humanitário foram cerceadas, né? E aí a liberdade de expressão, a liberdade de você pensar, ela foi de maneira solapada aqui no Brasil e em boa parte do mundo. E existe toda uma regimentação de um establishment que quer se colocar como princípio único de ver o mundo, um princípio progressista, de esquerda, como você queira chamar, globalista, de estabelecer o que é bom para a humanidade, o que é bom para a civilização, o que é bom para o indivíduo, que cerceou e tem cerceado brutalmente a liberdade de expressão. Infelizmente, essa liberdade de pensar, liberdade de opinião, ela é cerceada desde o princípio das redes sociais, que começaram com uma praça livre de voz do povo. Pela primeira vez o povo fala por si, não por um ventríloco intelectual, por um intelectual, por um político, por um artista. O povo começou a falar por si nas redes sociais. As redes sociais hoje estão tomadas por esse princípio progressista de cerceamento de liberdade de expressão, com posts apagados, perfis apagados, censuras. Você não pode falar mais sobre vacina, sobre isolamento social, você não pode falar mais sobre questões sobre racismo. Tudo isso é cerceado de uma maneira vigente por uma espécie de fascismo do bem. E, em última instância, infelizmente, a gente, no Brasil especificamente, a gente é cerceado nas nossas liberdades mais fundamentais por um judiciário que criou, infelizmente, tipificações criminais que não estão colocadas no Código Penal como, fake news. Existe um princípio de investigação da realidade, da verdade, desde Sócrates, da questão de você dialogar com alguém e perceber o que é dócil, o que é uma opinião, o que é uma verdade. Aí se cria um Ministério da Verdade que está prendendo pessoas, discurso de ódio. Existe um princípio de indignação e desconfiança com autoridades estabelecidas, que é o princípio basilar, como eu já falei aqui, em relação à democracia, né? Então, qualquer tipo de manifestação mais agressiva ou incisiva é vista como discurso de ódio, passivo de prisão, passivo de perseguição, passivo de silenciamento. Então, através conceituando tudo isso, resumindo tudo isso que eu disse, dessa espécie de
de um princípio, de uma ditadura subliminar, de um pensamento único de ver a realidade, um pensamento supostamente progressista, as liberdades não só de expressão, mas fundamentais do ser humano estão sendo cerceadas de maneira violenta e de maneira sutil, ou seja, de um discurso ascético, de um discurso humanitário que fala que é para o seu bem, e aí eu termino meu comentário dizendo o seguinte: todas as ditaduras dizendo que era para o bem da humanidade, para a segurança da humanidade. Em nome de uma falsa segurança, as pessoas estão sendo tolhidas nas suas liberdades fundamentais por uma falsa segurança que pode se transformar numa ditadura, e uma ditadura do bem, uma espécie de fascismo do bem. Eu acho meio assustador o momento que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo. Padrilho, você entende, cara? Você, assim, vamos colocar um pouco do pensamento, né? Aquela história do avestruz, que ele não quer erguer a cabeça, ele toca a cabeça dentro do buraco e a bunda posta aí para o pessoal vir bater. E nós estamos vendo também que aqueles que levantam a cabeça de alguma forma estão sendo, ou corta a cabeça ou manda sumir para tirar do cenário. E do outro lado nós temos essa massa, que é o povo, que é nós, de alguma forma estamos sendo aí realmente massacrados. Que hora que nós vamos acordar para isso, Adriles? E falar, pô, cara, tá errado, nós temos que ir para cima, nós temos que realmente fazer, não deixar isso acontecer. Você acha que vai chegar esse momento? Você colocou uma dicotomia entre dois princípios. Existem aqueles que estão acovardados, com a cabeça enterrada na terra, com a bunda exposta para qualquer um passar a mão ou bater. Existe um princípio de um povo que eu acho que de maneira orgânica, de maneira simples, percebe o que está acontecendo, esse tipo de ditadura subliminar, que eventualmente tem pela primeira vez a possibilidade de vocalizar a sua expressão, vocalizar a sua opinião através de redes sociais, através de instrumentos virtuais que deram ao povo a capacidade de se manifestar, de se organizar, de perceber que os valores conservadores, judaico-cristãos, como você bem queira definir, são a ação básica e basilar da sociedade, do convívio, da comunhão, e existe uma elite, também é dividida em duas. Uma elite que quer solapar essa voz popular, dizer de maneira iluminada, entre aspas, e irônica, o que o povo tem que fazer, o que o povo tem que pensar, onde o povo tem que votar, como o povo deve obedecer, tudo isso em nome de falsas premissas de liberdade, democracia e segurança, como eu te falei aqui. E existe parte da elite que eu falo intelectual, não só financeira, que eventualmente tenta estabelecer um diálogo com o povo para perceber o que o povo quer, o que o povo quer. Uma elite que eu falo, essa que quer ascender a uma elite intelectual e que quer ascender a uma elite política, que tenta vocalizar a voz do povo para além de uma ditadura subliminar de um judiciário que tem solapado as liberdades fundamentais. Então existe o que se chama uma guerra cultural, de um discurso fácil e palatável, de um discurso progressista de esquerda que está inoculado em todas as instituições, escolas e universidades, na mídia principalmente, que quer impor goela abaixo da população um tipo de princípio de ver o mundo, porque é um discurso mais fácil, que culpa o outro, culpa o patrão, culpa o macho adulto branco, culpa o homem, enfim, aquela coisa de você abdicar da ética, da responsabilidade, de você perceber que você é responsável pela sua felicidade e sua realização e a do outro, que é muito mais difícil. Por isso que o discurso, entre aspas, liberal, conservador, de direita, como você possa chamar, é muito mais complicado, muito mais complexo, porque ele é muito mais realista, tem muito mais a ver com a realidade. E esse discurso de ressentimento, esse discurso de perseguição, discurso de ódio do bem, entre aspas, é muito mais palatável. Então, você tem um princípio de rebeldia, de percepção do que está acontecendo, através de intelectuais que são, de maneira madura, tem uma percepção do que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo com o povo também, o povo que vai pedindo por liberdade nas ruas e é colocado como antidemocrático por autoridades, aquele tipo de coisa, o juiz que fala, a democracia sou eu, não é você protestando por liberdade, você está fazendo discurso de ódio, você está fazendo fake news. Ou seja, tudo isso está na consciência do brasileiro, meu caro Roberto. A questão é, algumas pessoas, várias pessoas, têm medo, porque as pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo silenciadas, estão sendo desmonetizadas, estão sendo, em última instância, presas. Então, assim, a gente está num momento muito delicado no Brasil, né? E um momento esquizofrênico no sentido seguinte, as autoridades que deveriam salvaguardar os valores constitucionais, elas falam em democracia, liberdade,
de maneira que elas estão conspurcando e perseguindo a liberdade e a democracia. É uma questão muito esquizofrênica, com uma roupagem estão sendo perseguidas, com falsos crimes, com tipificações criminais, com inquéritos ilegais e imorais. Então, tem intelectuais sérios, tem políticos sérios que estão percebendo o que está acontecendo, mas às vezes são constrangidos por autoridades que usam de um falso discurso do bem, entre aspas, para solapar esse bem que eles dizem estar defendendo. Então é uma luta complicada, é uma luta subliminar, é uma luta, sobretudo, por significado e como age esse significado de palavras banalizadas pelo uso como democracia, liberdade de expressão, que estão sendo perseguidas por essas mesmas autoridades que falam em nome disso e perseguem pessoas. É uma coisa horrorosa que está acontecendo. Então é uma luta complicada, uma luta ranhida, e não é à toa que eu me tornei candidato para estabelecer de uma maneira mais ativa nessa luta, não só vocalizando, tentando dialogar com a população, mas tentando fazer uma ação específica, né, para a melhoria dessas condições tão complicadas que existem no Brasil hoje. Legal. Isso a gente tem, até mesmo aproveitando esse gancho, nós tivemos aí as várias tentativas de reforma trabalhista em cima de um modelo desde a década de 30, aí que a gente sabe, iniciou-se lá atrás vamos proteger o direito dos trabalhadores. E o que nós vemos hoje é uma inversão de valores, assim, puxa, o empresário, o empreendedor é o cara que sangra o trabalhador e ele tem que pagar essa conta. E a gente vê aí que as várias tentativas de se mudar o modelo do que nós temos não vai para frente. Chega na Câmara, não anda, chega no Senado, tem, não vai. Qual que é a sua percepção, a sua visão em relação a isso? Bom, a gente teve o modelo de reforma trabalhista, né, colocada pelo governo Temer, que eu acho que tem surtido efeito a longo prazo. A gente está percebendo uma melhoria na questão de trabalho, a questão de emprego, a questão de oferta de serviços, e a gente tem um candidato do outro lado que eventualmente fala em revogar essa reforma trabalhista porque vai conspurcar os direitos dos trabalhadores. Eu acho que a gente tem que colocar em prato limpo, né, de maneira muito clara. Sempre teve vários direitos trabalhistas no Brasil, mas nenhum emprego. Por quê? Porque esse discurso, entre aspas, a favor do trabalhador é falso nesse excesso de direitos, entre aspas. Porque o que é excesso de direito? É você pegar um trabalhador e fazer com que um médio ou microempresário, estou falando de grande empresário, dono de uma padaria, dono de uma lanchonete, dono de um boteco de esquina, que teria que pagar 3 vezes o valor daquele salário que ele dá ao trabalhador, para dizer de maneira bem clara, ao Estado. Ou seja, é o Estado que sufoca a capacidade do empreendedorismo. E é o empreendedorismo, mais uma vez, o micro, o médio empreendedor. Não estou falando de família Marinho, não estou falando de mega empresários, estou falando de médio e micro empresário que gera emprego, que gera renda, que gera produção, que gera trabalho para as pessoas, que ele é sufocado e visto como vilão por um Estado gigantesco, corrupto, moralmente, financeira corrupto, que coloca na canga do médio e microempresário uma série de responsabilidades, não com o trabalhador, mas com o próprio Estado. Quando você flexibiliza essas relações entre empregado e empregador, eventualmente você melhora as condições de trabalho. As pessoas podem negociar férias, tempo de serviço, fim de semana, FGTS, uma série de impostos, uma série de encargos trabalhistas que desoneram o empreendedor e transformam a possibilidade, a viabilidade de trabalho de uma maneira democraticamente dialogada entre o empregador e o empregado e que transformam o mercado de trabalho e melhoram o mercado de trabalho. Você percebe? Não existe uma justiça do trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos. Não existem. E é um país que gera emprego, gera renda, gera produção, gera crescimento econômico. Quando você tem uma economia verdadeiramente liberal, feita pela produção, pela competição, pelo livre mercado de trabalho, é claro que a renda vai aumentar, que o trabalho vai aumentar. Então, existe no Brasil uma coisa que é muito complicada, que é de explicar para as pessoas, eu vou tentar aqui brevemente, que é o Estado querendo tomar conta da vida das pessoas. E por causa de, aí sim, uma gigantesca que coloca oligopólios, monopólios de 5, 6 grandes empresas que sufocam o médio e microempreendedorismo, dessas 5, 6 grandes empresas, desses monopólios que se locupletam com o corrupto, 12 anos do governo petista, sufocam todo o médio empreendedor, eventualmente gera uma percepção de trabalho reduzido,
de emprego reduzido, aí o Estado, em conluio com essas mega empresas, distribui migalhas do que sobra para o médio, para o trabalhador, e esse trabalhador se vê garantido na possibilidade de uma ajuda do Estado. Você percebe como é uma lógica perversa? Você equaliza a pobreza, equaliza a miséria, depois você dá benesses através do Estado em conluio com essas grandes empresas e sufoca completamente a capacidade de ascensão do brasileiro através do livre empreendedorismo. Aí você cria essa mentalidade do funcionário público, da pessoa querer estabilidade, trabalhar para o Estado, quando o que gera renda e trabalho é o empreendedorismo. Essa demonização do empreendedorismo é uma lógica nefasta da esquerda que sufoca as capacidades do empreendedor e do trabalhador e do empregado de ascender socioeconomicamente. Então, a reforma trabalhista que foi feita é necessária. Está tendo uma percepção de avanço nesse momento. Então, é muito importante que a gente, nessas eleições, perceba quem fala em nome do médio, micro empreendedor, que é, na verdade, quem fala em nome do trabalhador, da possibilidade de ascensão, poder colocar comida no prato da sua família e ascender socialmente, economicamente e intelectualmente através do seu trabalho. Adriles, isso vem de encontro com aquela... inverter um pouco das perguntas aqui e tentar encaixar nessa linha de pensamento. Aqui nós temos um Estado, vamos lá, inchado, com uma máquina pesada. Isso todo mundo sabe. Existe aquela proposta do Paulo Guedes de aí 1/4 dos municípios justamente para desonerar isso e aí sobrar recurso de fato para investir no que a gente sabe, que é saúde, educação e segurança. Porém, isso não foi para frente. Saiu do papel. E a gente sabe que não saiu do papel não pelo esforço do próprio Paulo Guedes, mas a gente sabe que é o esforço das barreiras impostas para que isso não chegasse lá na ponta. Como é que você visualiza isso? Olha, o governo, a gente tem que ser pragmático, né? O governo, Paulo Guedes, é um homem liberal. O governo se vendeu, se colocou como um governo liberal. A partir do momento em que houve uma pandemia no meio do caminho, a partir do momento do isolamento social no meio do caminho, fugiu as rédeas do governo e esse isolamento social trancou as possibilidades de trabalho, de emprego durante quase 2 anos, e, eventualmente, prefeitos e governadores, para além da percepção do próprio presidente da República, que falava que liberdade e cidadania é, sobretudo, liberdade do sujeito poder trabalhar para ascender socialmente, economicamente, você proibiu, você tolheu a capacidade de trabalho. Aí quando você faz o quê? Quando acontece isso, acontece o quê? Mais miséria, mais fome, mais desemprego, menos trabalho, menos crescimento econômico. Então não dá para você fazer, Roberto, uma política liberal de redução do Estado no momento em que as pessoas mais precisam do Estado. O princípio liberal do governo foi censurado, foi tolhido, foi massacrado em nome de uma pretensa segurança sanitária. Então, se as pessoas não conseguem trabalhar, elas não conseguem se sustentar. Então, o que o governo foi obrigado a fazer? Uma política assistencialista, que sempre foi a marca dos governos do Brasil, eventualmente fez uma política assistencialista, mas necessária para dar dinheiro para o sujeito trabalhar e poder girar a máquina da economia, girar a máquina do mercado, girar a máquina da economia. E isso, em grande medida, deu certo no Brasil. Funcionou no Brasil. Porque a ascensão econômica no Brasil, o crescimento econômico no Brasil, a geração de emprego no Brasil, a inflação no Brasil, você não dá para fazer uma economia, um governo, na verdade, liberal, quando todas as capacidades de produção estão sendo tolhidas, estão sendo cerceadas, e foram cerceadas por uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a qual prefeitos e governadores obedeceram. Então, não restou ao governo fazer uma política liberal. Não dá para fazer uma política liberal quando as pessoas precisam e necessitam mais do Estado naquele momento em que são tolhidas a capacidade de emprego, a capacidade de trabalho. Então, restou ao governo inocular, gerar dinheiro, fazer uma política assistencialista, colocar dinheiro na mão do trabalhador para ele comprar os produtos, para fazer a economia girar, para fazer o mercado girar, para eventualmente dar uns respiros à sociedade. E essa política de assistência social lógica e objetiva na população mais pobre, para aumentar o poder de compra daquele pessoal que foi alijado da possibilidade de trabalho, surtiu efeito. E o efeito está aí. Menos inflação,
o emprego maior do que na Isso. América Latina inteira, um crescimento maior do que toda a América Latina, em grande parte da União Europeia, ou seja, um mercado muito mais aquecido, uma política de desoneração de médio e microempresas, ou seja, deu para fazer, em alguma medida, a política de liberdade econômica, a lei de liberdade econômica que permite você abrir empresas de maneira muito mais séria, muito mais rápida, menos burocrática, tudo isso feito a toque de caixa, depois do incremento nefasto do isolamento social, proporcionou que um Brasil, apesar e a despeito de tiranetes que trancaram a possibilidade de liberdade de trabalho das pessoas, o Brasil está ascendendo economicamente para além de todos os outros países que fizeram uma política de isolamento social, como a Argentina, desastrosa, que é um governo de esquerda que trancou as possibilidades de produção, estatizou a economia, tirou a capacidade de empreendedorismo e, eventualmente, está com o povo na miséria. O Brasil, a despeito desses tiranos que tentaram, entre aspas, salvar as vidas e arruinaram a vida de todo mundo, na verdade, tem ido muito bem nesse caminho econômico. Aí, eventualmente, num segundo mandato desse governo liberal que foi eleito em 2018, talvez a gente possa, aí sim, sem essa coisa nefasta do isolamento social, que eu rezo a Deus que não volte nunca mais, estabelecer uma diminuição e um enxugamento da máquina do Estado que não só gera ineficiência, incompetência, como corrupção, né? Você enxerga também, Adriles, que toda essa movimentação que nós tivemos acabou sendo um tiro pela culatra? Acho que a expectativa deles vamos falar deles, eu falo modelo, sistema de maneira geral, né? Vamos falar, não dar nome aos bois. Foi que realmente houvesse realmente uma bancarrota, houvesse realmente a economia colapsada, aí que puxou, tá aí, tá vendo? Ó, mostrei para vocês, é isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi realmente um jogo estratégico muito bem estruturado e que os resultados nós estamos vendo agora. O que você está falando é correto, mas é nefasto. Como é que concordo. A mídia pode apostar quanto pior, melhor? Isso o próprio Bolsonaro dizia no ano passado. Falei, gente, esse negócio de economia a gente vê depois, é a morte a gente vê depois. Olha, você tem estimativas da ONU e do Banco Mundial e da FAO de centenas de milhões de miseráveis colocadas pelo isolamento social no mundo. Exato. Morreram o quê? 5 milhões pelo Covid, infelizmente, por essa doença terrível. Mas é claro que vai morrer muito mais gente de fome e miséria colocados pela impossibilidade. Aí quando a mídia que diz, quando vem um juizado que diz, quando vem prefeitos, governadores oportunistas que dizem a economia a gente vê depois, a economia sendo vista depois é a vida humana vista depois. Porque a fome, a miséria matam e alijam a capacidade de trabalho, e alijando a capacidade de trabalho, matam em vida e matam substancialmente de maneira real. Ou seja, é uma coisa tão nefasta assim, e assim, é lógico que foi projetado, isso foi propalado pelos 4 ventos do mundo, foi alertado pelos 4 ventos do mundo, pelo governo, e por qualquer intelectual, qualquer pessoa moralmente, minimamente lúcida, de que tudo isso, os efeitos nefastos do isolamento social seriam cobrados adiante, seriam colocados adiante de maneira deturpada, falar, olha, o governo o governo está lá com déficit econômico, com inflação alta, com preço da gasolina alta. Isso acontece no mundo inteiro por causa do isolamento social, como foi previsto. Exatamente. Meu Deus do céu, foi previsto. E as pessoas apostaram nesse quanto pior, melhor. E quanto mais os resultados, entre aspas, desse isolamento social não tinha efeito, como eu te falei, a Suécia e outros países da África não fizeram isso, tem um número de mortes, um número de problemas sanitários muito menor que os outros países que fizeram, e as pessoas não se colocaram uma opção científica, de fato, do que poderia ser feito para além do isolamento social insano que foi feito. Apostaram no pior melhor, e no Brasil apostaram na derrocada de um governo que herdaria essa herança nefasta de um isolamento social em forma de economia estagnada, em forma de pobreza, em forma de inflação, coisa que herdou de alguma forma no começo do ano, mas pelas políticas socioliberais do Paulo Guedes, não chegaram a um ponto de estrangulamento. Então, essas pessoas que estavam apostando no pior melhor, que ainda apostam no pior melhor, que tiraram as manchetes de melhoria econômica das suas mídias, ou então coloca aquilo que o falou, a inflação desce mais do que, sei lá, a economia cresce mais do que, sei lá, o emprego se eleva mais do que, ou seja, existe uma torcida urubulina
contra o governo, que não é contra o governo. Os efeitos nefastos dessa torcida contra o governo, quando propugnaram esse tipo de nefasto, a torcida contra a possibilidade de ascensão econômica do país. Então, pessoas que são ideopatizadas por um senso político totalmente deturpado, de querer derrubar o governo, querer conservador, querer direita, ou sei lá o quê, eventualmente torcem contra e agem a população por uma ideopatia. Isso é satânico, isso é nefasto. Tá, isso a gente assistiu, até assim, parece que é cena de filme, né? Os caras vão lá, liberam o Estado para fazer o que eles bem querem. Foi o período onde se descobriu as maiores corrupções, que deram carta branca para os estados fazerem o que eles quiserem, e agora estão culpando o governo federal, porque ele é responsável por fazer a gestão disso. Isso é piada, não, Adriles? Isso é uma piada nefasta. Eu costumo dizer não, isso é meio lógico, né? O próprio Lula falou isso, né? Falou assim, o Covid é um presente dos céus para que as pessoas tenham de fato, mas é um presente demônio para a esquerda perceber e arregaçar suas mangas, sufocar o empreendedorismo e, eventualmente, dizer que tudo é culpa do governo que, eventualmente, não deu uma política assistencial suficiente às pessoas. Que é aquela coisa, né? O vereador, o governante que, eventualmente, propôs arruinar a vida das pessoas, ele fala exatamente isso. Olha, estou destruindo a economia, estou destruindo a sua capacidade de trabalho, estou destruindo a capacidade de produção de todo o país, e depois disso a pessoa assim, eu salvei sua vida. Não salvou a vida de ninguém. Colocou todo mundo na miséria, na fome, na pobreza, e eventualmente depois quer de um tipo de segurança que ele propôs e não ofereceu rigorosamente nada. Enfim, é um negócio complicado. Aproveitando isso que você comentou, Adriles, o que nós estamos assistindo na América Latina é um reflexo de todas essas políticas que foram colocadas. E hoje nós temos o Brasil que está aí saindo fortalecido de tudo isso. Como é que você entende hoje o posicionamento do Brasil dentro da América Latina? Bom, o Brasil é uma ilha, na verdade, de civilidade e de lucidez. Eu não vou entrar no mérito do Bolsonaro, da sua personalidade mais aguerrida, mais incisiva, ou mais populista, o que quer dizer. Mas é um presidente como pessoa que tem seus deméritos, seus defeitos e suas virtudes, suas vantagens, mas do ponto de vista de um governo sensato, de um governo maduro, de um governo que percebe as necessidades populares, de um governo que não sufoca a possibilidade de trabalho, que não sufoca a possibilidade de empreendedorismo, é um governo aí de sensatez na América Latina, porque toda a América Latina, infelizmente, surfou nessa onda de um discurso fácil, num momento difícil de pandemia, em que foi colocado que o Estado tinha que tomar conta de todo mundo. E quando o Estado toma conta de todo mundo e sem possibilidade de trabalho, de liberdade econômica, é claro que o mundo vai ficar pior. E aí o cidadão que não tem um tipo de informação mais clara para perceber o que está acontecendo, quando tem uma crise econômica gigantesca, que ele não pode trabalhar, ele culpa quem? A primeira coisa é o governo. Entendeu? O governo está dando a possibilidade de sustento. E aí a esquerda entra nessa onda. Porque a esquerda, o princípio da esquerda, que dominou toda a América Latina, praticamente, é esse. É um Estado totalitário que cuida dos bens de produção, que cuida da produção, que cuida das empresas, que cuida do trabalho, que eventualmente sufoca todas as liberdades econômicas, que faz com que o país progrida e aí congela a pobreza, as desigualdades sociais. A classe opressora, na verdade, é a classe que congela essas desigualdades sociais e é a única classe. São duas classes, para falar de luta de classe, é a classe dirigente de um país que é esse modelo soviético de sufocar o trabalho, que foi feito, propugnado em toda a América Latina, e a classe pobre do povo que fica esperando as benesses do Estado e que é sufocada no seu direito daquilo que é ensinar a pegar o peixe, né? Não é dar o peixe para dar comida para a pessoa. Ou seja, a pessoa que tem que ser ensinada a trabalhar, a subsistir por conta própria, a ascender por conta própria. O Estado serve para servir o cidadão. Quando o Estado propõe o que você deve pensar, como você deve trabalhar, que hora você pode trabalhar, quando você pode sair às ruas, você vira um escravo autômato do Estado. E é esse o princípio da esquerda que dominou a América Latina. Quando eu digo que o Brasil é um oásis, um grande oásis continental de lucidez, é que a gente tem um presidente e um governo que não vão na mão desse tipo de ditadura subliminar do Estado, querendo dizer o que as pessoas devem fazer, como as pessoas devem agir e quando as pessoas devem trabalhar. Você percebe?
E não é por acaso, Roberto, que o Brasil está melhor que toda a América Latina. Os Exato. índices econômicos do Brasil são melhores que toda a América Latina, que surfou, que se afogou, na verdade, nessa onda de governos de esquerda e totalitários em todas as medidas. Então, é muito esquizofrênico. A gente tem um governo que é chamado de ditatorial, de fascista, de órgãos intelectuais, que, na verdade, é o governo mais libertário do mundo, em que, quando todo mundo ficava tolhendo as capacidades de trabalho das pessoas, um presidente falava em liberdade, liberdade de trabalho, liberdade de ascensão econômica através do seu próprio trabalho, através da liberdade econômica, que você pode estabelecer uma consciência social, moral, crítica das pessoas, através de sua contribuição à sociedade. Isso tudo é negado pela própria esquerda, em que o Estado é o dirigente máximo da vida, do trabalho e da consciência das pessoas. Então, oxalá, eu espero que o Brasil continue sendo esse oásis no ano vindouro de 2023, né? Aproveitando esse pensamento que você colocou, qual que é o entendimento seu? Qual que é o foco do governo? Saúde, educação e segurança. Ok, ponto básico. Princípio. Aí nós vemos hoje uma nuvem nefasta de que o governo tem que se influenciar em todas as áreas de privatização, tem que atuar em tudo quanto é lugar, menos naquilo que é prioridade. E aí nós vimos recentemente corte do orçamento, onde foram, vamos lá, quem foram afetados? Saúde, educação e segurança. Você entende que o foco de qualquer governo, independente se é ele de direita ou de esquerda, deveriam ser esses três pilares, e o que fugir disso, quem tem que cuidar disso é a iniciativa privada? Não, veja bem, a gente tem que ser liberal, mas ter consciência moral, né? Você que ser liberal, você tem que ter condições pré-estabelecidas. É diferente você ser liberal na Suíça, na Inglaterra, na Espanha, e ser liberal no Brasil em uma condição de miserabilidade muito grande. Eu te dei um exemplo maior aqui da pandemia, né? Do isolamento social. Como é que você vai querer reduzir o Estado sendo que as pessoas não têm a possibilidade nem de trabalho? Então, você tem uma situação de miséria, fome e pobreza no Brasil que são atávicas e vem de 500 anos atrás. Então, a gente tem que coordenar uma política assistencial, e até porque isso é o fundamento do Estado, né? Se o Estado não gerar segurança, ou educação, nem saúde, de alguma forma, até gratuita, a preço de um imposto que é canalizado e que reverte da população, não precisa existir. Então, eventualmente, o Estado tem que dar as condições de empreender, da pessoa, se quiser pagar um bom plano de saúde, uma boa educação para o seu filho, e ter uma segurança pública realmente eficiente, o Estado tem que fomentar a possibilidade de crescimento econômico. Mas, num país que tem desigualdades sociais, que tem uma pobreza, na verdade, muito grande, é claro que o Estado tem que fornecer esses elementos para a população, porque não é de um dia para o outro que a gente vai poder se transformar num país potencialmente liberal, como são os Estados Unidos, e, eventualmente, pela possibilidade de ascensão econômica, de trabalho, de empreendedorismo que tem lá, o Estado não tem que se meter, mesmo em educação, saúde e segurança, que se mete, mas se mete em menor medida. Ou seja, então existe a possibilidade, a necessidade de uma política assistencial, e o caso do Auxílio Brasil é muito claro nesse sentido, que você coloca o dinheiro na mão da pessoa para que ela consiga fazer uma educação autossuficiente financeira para poder melhorar de vida, para poder eventualmente ter recursos de saúde, ter recursos de educação, ter uma segurança pública eficiente, sem ideologização, sem demonizar o policial. Ou seja, dá para fazer uma política social de assistência pública e uma política liberal cortando aonde deve ser cortado. Agora, realmente, essa tradição de cortar justamente onde não poderia ser cortado em saúde e educação é muito triste. Agora, tem uma série de políticas que são completamente equivocadas na história do país, né? Educação, para falar uma, é educação. Educação de base no Brasil, todo mundo sabe e percebe que é o grande gargalo, que é o grande problema. Não adianta nada você não fazer um investimento na educação pública de base e depois fazer um investimento lá na universidade, sujeito que já chega na universidade semi-alfabetizado, ou seja, analfabeto funcional. Aí você cria as universidades de lata, de quinta categoria, para inserir uma população que teve uma educação precária na universidade, de cima para baixo. Depois você faz uma universidade pública
em que as pessoas que mais ingressam lá são as pessoas de classe AB, porque tiveram oportunidade de uma educação de base fundamental. Ou seja, você percebe, é uma série de políticas equivocadas que eventualmente fazem com que o brasileiro se sinta alijado da educação gratuita, da saúde gratuita e da segurança gratuita. Eu tenho uma proposta, por exemplo, que é muito simples. Todo mundo fala, não. Você privatiza, por exemplo, no caso da educação, as universidades públicas todas. E, eventualmente, dá um voucher, dá um tipo de auxílio para quem tem uma carência socioeconômica maior para estudar nessas universidades públicas. As universidades públicas são centros de formação de elite não intelectual, hein? De elite econômica. A elite econômica tem uma educação de base boa, coisa que o pobre não teve, porque a educação de base é uma porcaria, e aí o governo, todos os governos, né, dão uma centralização de recursos nas universidades públicas, em que entram a maioria de classe AB, e aí o pobre fica alijado do processo. Ou seja, tem umas coisas que são muito facilmente resolvíveis, mas você mexe nesse besteiro, todo mundo sai gritando por aí, eventualmente berrando que você quer proibir o ensino gratuito. Não é. Você tem que fazer uma política eficiente, pragmática, lógica e objetiva para melhorar a vida das pessoas. Seguindo essa linha, Adrielis, Vamos lá. Nós temos visto aí um movimento, principalmente das famílias que realmente estão cansadas de assistir toda essa avalanche, tá, vamos lá, de tentar mudar aí os princípios, os valores, a busca pelo homeschool. Como é que é a sua visão em relação a isso? Porque isso aí vem de encontro por uma famigerada educação básica. Nós sabemos que não forma ninguém, hoje até você é obrigado a passar as pessoas sem ter qualidade, sem ter qualificação nenhuma, sem estar preparado para isso. E você vê, por outro lado, uma família que quer realmente dar uma educação melhor para seus filhos através do homeschool e tentando fugir também de todo isso, essa briga que nós estamos vendo, né, de tentar distorcer todos os valores aí familiares. Como é que você enxerga isso? Colocou dois problemas aí que são graves. Primeiro, a questão da educação de base. O primeiro é a questão da progressão continuada, né? Uma falsa perspectiva de educação em que você simplesmente coloca a criança na escola, os professores fingem que educam e as crianças são educadas, não precisam estudar nada, não progridem intelectualmente, moralmente por essa falta de estudo e, eventualmente, são passadas de ano sem sequer ter que tirar um 2 numa prova valendo 10. Uma coisa horrorosa, progressão continuada. A segunda é a questão da perspectiva da ideologização do ensino, né? A gente já falou aqui a questão do discurso fácil, progressista, que tira o foco dos conteúdos, matemática, português, história, geografia, química, física, etc., e dá uma ênfase numa situação que eu chamo de sócio-sentimental construtivista. Aquela coisa de estabelecer porque o macho adulto branco é mau, que a história do homem é a história do Ocidente, sei lá, que o comunismo é legal, o comunismo que deu errado em 100 anos de história e que matou 100 milhões de pessoas é uma coisa bacana, é uma coisa utópica, o capitalismo é fácil. Ou seja, isso que a gente falou de um discurso fácil, progressista de esquerda, por ser fácil, é inoculado na cabeça de universitários que viram professores que eventualmente vão na aula e corrompem moralmente não só a história, não só o ensino, como a cabeça de nossas crianças que se transformam em militantes. Aí você propõe uma questão de solução que é o homeschooling, famílias tomarem conta da educação de seus filhos. Acho que esse projeto que foi colocado no Congresso é muito interessante pelo seguinte: a gente tem que ser realista, né, Roberto? São poucas as famílias, os pais, que têm uma condição intelectual suficiente para educar seus filhos de uma maneira mais ordenada. Então, tem que ter, e acho que o projeto vislumbra isso, uma checagem anual, semestral, que seja, da evolução educativa dessas crianças, como se fosse uma prova, uma série de provas que estão educadas. Não dá para você simplesmente falar a educação é da base da família. Mas se o pai ou a mãe, não sabe nem somar 2 e 2, tem uma educação precária também, como é que eles vão ter condições de educar seus filhos? Mas pode ser uma coisa de elite também, né? Como é que o sujeito o trabalhador que trabalha 10, 12 horas por dia, a dona de casa que tem que cuidar, às vezes trabalha fora também, não tem tempo para educar uma criança. Então, o homeschooling é, sim, uma coisa viável, uma coisa concreta, mas, infelizmente, hoje em dia, ainda está sendo uma elite tanto econômica quanto intelectual.
Então, tem que ter outras percepções. Eu lembro da proposta da escola sem partido, que eu não gosto do nome. Na verdade, a escola deveria ser com todos os partidos, todas as ideologias, assim como o Olavo de Carvalho dizia, né? Você tem que ensinar todos os princípios de mundo. Eu não tenho problema, Roberto, de uma criança ser ensinada sobre a história do comunismo, desde que não seja uma história deturpada do comunismo. A criança tem que sim ser ensinada sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre liberalismo, sobre conservadorismo. O problema é que a criança não só é alijada das possibilidades de conteúdos, essa ideologização do ensino ataca os conteúdos, é um problema do Brasil, da França, de partes dos Estados Unidos. Aí você compara com os ensinos da Coreia do Norte, e eventualmente dos países que não tem essa ideologização muito fundamentada, principalmente dentro dos conteúdos, tem um índice de desenvolvimento, um índice de educação muito maior que a do Brasil. Então, essa mudança de eixo, de não focar nos conteúdos e focar numa ideologização do ensino, uma espécie de sócio-sentimentalismo, ensinar o que é preconceito, o que não é, ensinar ideologia de gênero, ensinar linguagem não binária, essas coisas horrorosas que estão conspurcando o ensino e a cabeça das nossas crianças, tem que ser atacado de frente, tem que ser vislumbrado de frente. A livre docência não é livre docência para manipular a cabeça de crianças, tem que ser uma coisa de uma orquestração, de uma percepção e de uma checagem permanente dos professores, o que está sendo ensinado. As famílias, por sua vez, têm que perceber o que está sendo ensinado para os seus filhos. Não basta você só colocar a criança na escola, você tem que saber, perguntar e questionar o que seu filho está sendo ensinado. Ou seja, você tem que ter um diálogo profundo com os governos, com os professores, para saber o que eles estão ensinando, se eles estão dando todos. Eu não estou dizendo para colocar mais uma vez, no só prisma. Não estou dizendo para ensinar o que é o bem do capitalismo, o que é o conservadorismo. São todos os prismas. Educação é holística. Quem tem que tomar consciência e ter opinião é a criança, é o adolescente e é o adulto que é formado através dessa educação holística. Então, a educação é um gargalo enorme, em boa parte do mundo, inclusive, mas no Brasil é rico, a gente tem condições precárias, professores mal formados. E o homeschooling é, sim, também uma saída, desde que o homeschooling não seja circunscrito só a famílias de elite. E para não ter só famílias de elite ensinando, e essa elite intelectual se manifestar em outras famílias, essa apreensão e esse aprimoramento social, aí é uma questão de longas décadas de melhorar a educação formal proposta pelo Estado, proposta por entidades privadas, para que essas crianças tenham uma educação de base fundamental e que elas possam progredir intelectualmente, moralmente, socialmente e financeiramente. Que legal, que bacana. Adriles, uma pergunta bem, vamos dizer assim, capciosa, mais direta. Realmente, o que nós estamos vendo hoje, a maneira como a imprensa está sendo utilizada, você classifica isso como maléfica ou benéfica, ou realmente ela está sendo direcionada por a quem dê interesse? A imprensa deixou de ser imprensa, no sentido que ela deixou de fazer jornalismo, em 98% dos casos. Roberto, eu fiz comunicação, tá? Eu sou jornalista formado em comunicação pela PUC de Minas Gerais. Quando alguém diz que não existe adestramento, eu não falo nem doutrinação, é adestramento de militância ideológica na faculdade de comunicação, eu começo a rir. Eu mesmo li toda a literatura marxista na faculdade de comunicação. Não li um autor liberal, não li um autor conservador. Eu fui buscar isso por conta própria, porque eu estava percebendo que eu estava sendo manipulado. Então, por que eu digo que a imprensa deixou de fazer jornalismo? Porque o fundamento do jornalismo é a busca da verdade, a investigação da realidade. Quando você tenta adequar a realidade e a verdade a um princípio ideológico que você pensa de antemão ser a verdade, você está sendo ideológico. Então, quando as faculdades de comunicação ensinam ideologia nas faculdades de comunicação e militância, elas não estão formando jornalistas, elas estão formando doutrinados e militantes. Você vai em qualquer redação de jornal, e até na Jovem Pan, que tem um princípio de liberdade maior, que tem gente de direita e esquerda, 90% das redações são de esquerda. Então, essa imprensa doutrinada de militância política faz com que a compreensão do que vem a ser a política, a médio, grande política no Brasil, seja toda uma forma partidária de ver, e não uma forma jornalística. A verdade não existe para eles. A verdade já existe como pressuposto ideológico. Enquanto quando a mídia demoniza todo um governo, porque o governo é conservador de direita, demoniza como sendo fascista, nazista, reacionário, ditatorial, que nunca aconteceu durante esse governo, e quando a mídia passa pano
para um bandido condenado em 3 instâncias, para uma dezena de juízes que foi solto às vésperas da eleição e que em supostas pesquisas direcionadas por órgãos de comunicação que fazem oposição ao governo, colocam ele na primeiro lugar, a gente percebe que a mídia deixou de fazer o seu papel fundamental, que é investigar a realidade, mas de ditar um pressuposto ideológico do que ela acha ser a realidade, do que ela acha ser a verdade, para impor ela à população. É à toa que as grandes mídias estão perdendo audiência, que os grandes órgãos de comunicação estão perdendo assinantes, estão perdendo credibilidade, mas tem uma credibilidade, tem uma audiência muito grande ainda, porque é difícil sufocar essa bolha dessa grande mídia. Mas tem impressas alternativas, tem blogs alternativos, tem as redes sociais, que, graças a Deus, estão fazendo contraponto a esse tipo de militância de que a mídia, na qual a mídia se transformou. A Rede Globo hoje, e eu era um assíduo espectador da Rede Globo, por exemplo, eu sou um produto da Rede Globo, eu fiz um Big Brother, né, em 2015, se transformou num órgão de militância. Não há jornalismo na Rede Globo, não há jornalismo na Folha de São Paulo. Há uma militância explícita para demonizar não só um governo, mas um princípio de ver o mundo, que é um princípio conservador, um princípio liberal. Todo mundo é de esquerda, parece, dentro desses órgãos. Tem 2% de liberais conservadores que ficam caladinhos, assépticos, e que aceitam o jogo da dominação. E quando você tem um jogo de dominação proposto por uma grande mídia, você tem a antítese do jornalismo. Jornalismo não é dominar, não é ter poder sobre a opinião, é oferecer elementos e subsídios de investigação da realidade, dos fatos, que dão aso a que o leitor, o espectador, forme a sua opinião por conta própria. Não é enfiar goela abaixo um tipo de opinião e percepção de como vê o mundo através de isso é manipulação. Isso não é jornalismo. Então é isso que a grande mídia se transformou hoje num órgão de militância manipuladora. Que legal. Você colocou aí um ponto das mídias alternativas. Aí surgem aí as figuras do que a gente chama de transinfluência. Como é que você classifica isso? Porque, assim, vamos lá, o que de fato nós estamos vendo essas pessoas ilustres colocarem, falar desde a asneira, e você vê milhões e milhões de pessoas acreditando nisso, indo atrás. Qual que é a sua visão em relação a isso, Adriele? Roberto, depende do que você chama de grande influenciador. Se a gente coloca como mídia alternativa num grande influenciador como, sei lá, um Olavo de Carvalho, que surgiu à margem da grande mídia, fez parte até da grande mídia em alguma medida, depois foi expelido. Eu acho que isso é interessante. Você tem blogs, você tem jornalistas, você tem influenciadores. O próprio Alcolumbre seguiu essa linha. Isso aí. Você tem grandes intelectuais, grandes jornalistas, grandes analistas sociais que surgiram e não teriam surgido através da grande mídia, que surgiram através das redes sociais e dessa bênção que foi a internet para o mundo, né? E eventualmente eles vocalizavam, dialogavam com o povo e exprimiram opiniões que antes eram sufocadas pelos grandes monopólios que dominavam a opinião. Mas também, assim, esse é o lado bom, tem o lado ruim, né? Você tem, sei lá, artistas, pseudo-artistas, influenciadores que falam pelo povo, que falam através do povo, que às vezes fazem sucesso não exatamente por sua opinião. Eu falo, por exemplo, da Anitta, por exemplo. A Anitta virou uma influenciadora política, ela não sabe de nada de política. Não estou dizendo isso de maneira preconceituosa, é ela mesma. Você pega vídeo dela, ela não sabe o que é um juiz, o que é um deputado, o que é um vereador, fala que é um juiz municipal, o governo, enfim. É uma pessoa completamente analfabeta em questões políticas que está dando opiniões baseadas naquilo que ela acha que o público dela quer como demanda socioeconômica e mercadológica. É uma coisa horrorosa. Então, assim, a gente tem esse lado de libertação de grandes influenciadores, a gente tem o lado da mediocrização da opinião pública, de influenciadores nefastos que tem, às vezes, rebolando, nada contra, dançando, fazendo musiquinhas de entretenimento fugaz, de liberação sexual, coisa do tipo, que eventualmente querem dar opinião, e todo mundo pode dar opinião no que bem entender, mas, assim, quando você dá opinião sobre aquilo que você não entende, quando você dá uma opinião de acordo com o resultado de um retorno mercadológico que você quer, você está conspurcando não só seu caráter, a sua opinião, a sua consciência, mas está deturpando e tentando fazer uma educação perversa, deturpação na cabeça das pessoas. Então tem esses dois lados. Eu sou pela liberdade, eu sou a favor tanto que a Anitta fale quanto o Olavo de Carvalho fale. Mas a questão que eu te coloco é o seguinte: quem é mais censurado?
Quem é mais Exatamente. são os blogueiros de direita, são os jornalistas de direita, conservadores, que em última instância estão sendo até presos, ou a Anitta? A Anitta tem que me entender. Fala qualquer batata, qualquer porcaria, que ela vai ter um público enorme e não vai ter nenhum problema com a justiça. Agora, quando alguém fala de alguma maneira, até que eu posso considerar chula, ou vulgar, ou incisiva, ou agressiva, aí, eventualmente, essa pessoa é cerceada. Ela faz discurso de ódio, ela faz fake news, ela faz o quê? Então, assim, existe uma guerra cultural entre, como eu já te falei, uma ditadura subliminar de uma esquerda que está incrustada em escolas, universidades e grande mídia, e um pessoal que quer estabelecer um princípio de uma ética de responsabilidade que é visto por essa grande mídia, por esse domínio sociocultural da esquerda, com fascistas, nazistas, racistas, ditatoriais de toda forma. Então, eu sou pelo diálogo, sempre fui pelo diálogo, Roberto. Eu acredito no diálogo como fundamento de estabelecer os contrastes, as contraditas, e depois estabelecer aquilo que o Sócrates diz, tese, antítese e síntese. Mas nesse momento do Brasil, existe um lado que quer focar, massacrar e matar o outro, não quer dialogar. Eu fui cancelado uma vez, eu dei um tchau e falaram que eu era nazista. Ou seja, assim, é surreal isso. E a própria grande mídia que poderia ter investigado, que eu fiquei 30 minutos falando contra o nazismo, a favor do humanismo, você dá um tchau que eu já dei 800 mil vezes na mesma televisão, da mesma forma, você vê, as pessoas te chamam de nazista. Quando uma turba insana dentro de uma rede social te ataca, é uma coisa, você pode até dizer, é burrice, é preconceito. Agora, como a própria grande mídia eventualmente sufoca a possibilidade de influenciador que seja, comentarista, que seja, um jornalista que seja, estabelecer o seu trabalho e deturpa tudo que ele diz, então a gente está numa guerra cultural terrível em que o diálogo, as formas de diálogo são solapadas, existe um princípio de perseguição, de massacre, de eliminação do que você acha que é seu adversário, né? Então é isso, respondendo objetivamente a sua pergunta, existem influenciadores maravilhosos surgidos com o incremento da internet e existem esses influenciadores pernósticos, péssimos, pavorosos, medíocres, que, através de uma fama, por uma atividade qualquer, lançam das suas influências. Só que uns são tolhidos e cerceados e outros não. Legal. Adriles, estamos caminhando aí para os nossos finalmente, mas o que significa para você o ser patriota? Nós temos ouvido aí esse grito, esse anseio pelo patriotismo. Vimos aí recente também um artista cantando, sambando em cima da bandeira brasileira, outros mijando, defecando. O que significa, então, para você hoje o patriotismo? O patriotismo está exatamente alinhado com valores em comum. Valores em comum, qual que é a primeira noção de pertencimento que a gente tem, Roberto? Família. É um pai, uma mãe, um irmão. É simples assim, uma irmã, primo, etc. É uma sensação de pertencimento numa seara genética que faz uma comunhão espiritual. Uma cultura familiar é uma cultura. Uma cultura de um bairro é uma cultura de uma cidade, você pertence a uma cidade, você se desenvolveu diante da cultura daquela cidade, assim como um estado e assim como um país. A noção de patriotismo, noção de você de amor, de comunhão, identificação cultural com o lugar que você nasceu, com a sua família cultural, com a sua família humana, de milhões até de pessoas que são concidadãos dentro de um princípio de pátria que comungam de valores éticos, culturais, morais em comum. É isso que é patriotismo. Não é uma noção simplesmente de adoração a um símbolo abstrato. Aí, quando eventualmente você tem uma noção de desarraigamento da família, uma noção de que o Estado está acima de valores judaico-cristãos e familiares, que o Estado-nação é uma forma de soberania que não enxerga os outros povos com amor, coisa que é uma besteira. A mesma coisa você falar que a sua família não quer se relacionar com outras famílias. Uma besteira. Você tem a sua família, mas você tem outras famílias, você tem amigos dentro de outras famílias, assim como o Estado-nação. E quem quer fazer essa cisão, essa divisão, de estabelecer um estado subliminar de coisas que defeca em cima da bandeira nacional, que é o símbolo máximo da família, é a esquerda progressista que acha que o governo é ditatorial, que o governo é conservador, que defeca nos princípios basilares do conservadorismo, na verdade, é preciso esclarecido. E você aprende com o passado, aprende com os valores comunitários da sua família, aprende com os valores cristãos que sedimentam a nossa sociedade, que sedimentam o nosso humanismo, de amor ao próximo, misericórdia, de cuidar,
familiarmente de alguém que não seja da sua família, que se torna seu amigo, ou sua esposa pode se tornar sua família, de uma pessoa porque você pode fazer um trabalho em conjunto com ela, para ela, que melhora a vida dela e melhora a sua vida. Essa noção de pátria, essa noção de nação, essa noção de uma família sociocultural e espiritual que a gente tem, de religião, de religar os valores principais, essenciais do ser humano, mais uma vez, de misericórdia, de compaixão, de justiça, de amor ao próximo e de ação de amor ao próximo, você melhorar a vida das pessoas como se essas pessoas fossem seu pai, seu irmão, sua mãe. É esse o valor de nação, de um Estado-nação, de você melhorar as pessoas que estão mais perto ou até mais longe, comungam da mesma língua. Entendeu? No último sentido, a gente tem uma grande família humana, mas a gente tem valores, a gente tem arraigado valores nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos concidadãos, nas nossas línguas. E é essa mescla de diferenças que faz a humanidade ser tão interessante. Não é dizer que a minha cultura é maior ou melhor do que a outra. É aprender com as diferenças da outra cultura, de um outro país, e você somar em conjunto com todas essas diferenças, formar algo através da liberdade das diferenças que seja melhor para todos. Agora, quando você cospe na bandeira nacional, quando você cospe na noção de pátria, quando você cospe na noção de família, você está querendo fazer um tipo de ditadura subliminar do não sei lá o quê, de um Estado, de uma ditadura de comportamento, de achar que toda a noção de família, de religião, eventualmente são valores de opressão. Não, são valores de comunhão, são valores de ajuda ao próximo. É esse o princípio que eu tento combater de uma esquerda nefasta, de querer somar, de achar que todo mundo é preconceituoso, brancos contra negros, héteros contra homossexuais, homens contra as mulheres. É claro que existe preconceito, que existe injustiça, que existe opressão, mas se você jogar tudo nas costas do outro e não dialogar com o outro, essa opressão vai ser pior. Você percebe? Então, no sentido de comunhão, a pátria, a nação, o país, significa basicamente uma grande família. Você cuspir na pátria é cuspir na sua mãe. É você cuspir nos valores que sedimentaram a sua honra, a sua ética e a sua moral. Legal, que bacana. Adriles, eu não poderia finalizar sem fazer a última pergunta, cara, que essa é para a gente fechar isso. Qual que é a sua opinião sobre o fim da Lava Jato, cara? Eu acho que a Lava Jato, a primeira vez, estabeleceu um princípio de justiça real no país, né? Colocou corruptos graúdos atrás das grades, com fartura de provas. Quando você tem uma justiça que eventualmente se insurge contra a Lava Jato, você tem uma justiça injusta que se insurge contra o princípio de justiça real. Pela primeira vez, puniu, através da prisão da segunda instância, através da delação premiada, através de uma série de instrumentos que foram tolhidos pelo Supremo Tribunal Federal, já falei quem é que está tolhendo essa justiça, que acabou com o princípio de perceber quem é mocinho e quem é bandido no Brasil pela primeira vez. Pela primeira vez, bandidos ricos foram para a cadeia. Pela primeira vez, uma cúpula de governo corrupto foi para a cadeia. Pela primeira vez, um presidente da República corrupto, comandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade, foi para a cadeia. Você retroceder e voltar atrás por causa de questões jurídicas, porque a comarca deveria ter sido, julgadora deveria ter sido em Brasília, não em Curitiba, depois de anos de condenação das pessoas, é claro que só não vê quem não quer. Isso é uma revolta de um establishment corrupto, moralmente e financeiramente corrupto, que quer se aliar aos amigos do rei, que não quer que esse esquema de corrupção que domina, infelizmente, as altas esferas brasileiras desde o século XVI permaneça. E, eventualmente, quando você tem um movimento de libertação, de justiça real, de justiça comum para todos, de colocar corruptos graúdos na cadeia, esse establishment se insurge e se rebela. E é esse establishment, vamos dizer de maneira bem clara, que quer tomar o poder da nação, para além de governos eleitos, querendo eleger um presidente e um governo que já foram sabidamente corruptos no país. É aí. Eu não poderia finalizar sem ouvir esse ponto de vista seu. Adriles, infelizmente, cara, a gente teria tantos assuntos aí, tantas coisas para a gente discutir, cara. Mas acho que a gente conseguiu fazer um apanhado aí bem de uma visão geral de principais problemas que nós estamos vendo, assistindo, aí que estão aí nos rodeando, nos cercando em relação a toda a nossa vivência. Cara, muito obrigado mesmo pela sua participação.
Eu sei que o seu tempo é bem corrido, mas fico muito grato por você ter nos cedido esse momento para a gente poder fazer esse bate-papo brilhante, gostoso e poder realmente trazer um pouco às claras, sem, vamos falar assim, sem ter que se preocupar em podar alguma coisa ou não, mas mostrar o que realmente está acontecendo com o nosso. Perfeito, querido. Eu te agradeço a imensa gentileza, generosidade, complacência, paciência com os problemas técnicos que a gente teve. Aí, como eu te falei, eu termino falando exatamente o que eu falei quando comecei. É um sucesso, a entrevista foi espetacular, você tocou em praticamente todos os pontos nevrálgicos de gargalos, de problemas da nação, né, de possibilidade de solução para a nação. E é assim que a gente faz sucesso. A gente faz sucesso no sentido de ajudar o outro a trabalhar, ajudar o outro a fazer sucesso, e assim todo mundo faz sucesso junto. O país, a família brasileira consegue fazer sucesso junto dessa forma. Que legal. Gente, esse é o Adrilho Jorge. Vocês puderam acompanhar um pouco aí desse bate-papo nosso. Infelizmente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mês que Brilha, os Segredos do CEO, uma edição especial. E nos vemos na próxima semana. Temos uma semana ricamente produtiva e abençoada. Até lá. Forte abraço!